Abra a sua Bíblia, meu querido, Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Mateus 2, a partir do verso 13, texto que está aí projetado para você também acompanhar. Diz assim, palavra de Deus: Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Queridos, o Evangelho nos desafia a olhar para o mundo, para a realidade, de uma forma bastante diferente do senso comum. Às vezes somos desafiados a ver aquilo que ninguém está vendo. Outras vezes somos desafiados a interpretar de maneira diferente. Todos olham e acham X, e você olha e nós olhamos e achamos Y. Poderíamos então resumir o Evangelho como uma espécie de óculos, lentes. Recebemos de Deus lentes espirituais para ver o que ninguém vê e para compreender de maneira diferente aquilo que todos estão vendo. Então, o Natal nos fala disso, de maneira muito gritante. Quando você olha para o Natal, o que você vê, o que você enxerga? Então, é certo que boa parte da população, se não a maioria, quase todos, olham e veem festas, presentes, confraternizações, decorações, compras, 13º, viagens, Papai Noel, árvore de Natal, amigo oculto. É o que todos veem. O Evangelho nos desafia a olhar e ver algo que ninguém vê. Olhar e enxergar o nascimento do Salvador, a chegada do Messias, a encarnação do Filho de Deus. Ver o que ninguém está vendo.
mas também interpretar de maneira diferente aquilo que todos veem. Todos estão vendo o Natal, mas somos desafiados a interpretar este momento de maneira distinta, o que vale inclusive para outras áreas da vida. O que as pessoas veem quando olham para a cruz e para a crucificação de Jesus. Muitos enxergam um homem bom sendo morto por políticos e religiosos maldosos. Nós enxergamos o Salvador que veio ao mundo para nos dar vida pelos nossos pecados. O que as pessoas veem quando olham para a Bíblia? Um livro religioso, com algumas histórias bonitas, com regras ultrapassadas, que muita gente usa para manipular a fé de outros. Enquanto isso, nós olhamos e vemos a palavra de Deus, palavra que Deus nos deu para revelar o seu amor e que nos ensina a viver em comunhão com Ele. O que o mundo vê quando olha para a igreja? Um lugar onde a gente vai para se sentir bem, um lugar de gente conservadora, uma instituição religiosa controlada por pessoas que querem extorquir o dinheiro do povo. Somos desafiados a olhar para a igreja e enxergar nela o povo de Deus, pessoas que o próprio Senhor reúne para caminharem juntas, servindo aos propósitos dele. E a gente pode multiplicar os exemplos. Como é que a gente interpreta coisas como perdão, casamento, amizade, trabalho, sexualidade, violência, dinheiro, morte, esperança? Todos olham para essas realidades e têm as suas opiniões, as suas conclusões. Nós precisamos olhar para isso e tirar conclusões a partir do Evangelho, interpretar a partir do Evangelho. O Evangelho nos dá lentes, então, para enxergar o que o mundo não vê e interpretar de maneira distinta o que todos estão vendo. E às vezes você vai encontrar graça, beleza, bondade, verdade naquilo que para as pessoas é algo sem valor, desprezível, sem importância. Por outro lado, você vai enxergar algo ruim, feio, triste, errado, corrompido, perigoso, pecaminoso, naquilo que a sociedade em geral considera positivo, atraente, inteligente, prazeroso, vantajoso. Então, primeira reflexão que a gente tem, primeira questão que a palavra traz para você nessa manhã é: quais as lentes você tem usado para interpretar a vida e a realidade? São as lentes do Evangelho? São as lentes da palavra? Ou são as lentes do mundo? Será que você está enxergando apenas aquilo que o mundo enxerga? Isto é, quando você olha para algo, quando você para interpretar uma determinada área da vida, você vê o que todo mundo vê? Você conclui o que todo mundo conclui? Você percebe o que todos percebem? Ou você vê apenas aquilo que a palavra de Deus revela? Você consegue visualizar o que Deus nos mostra pela revelação? Será que a sua interpretação da realidade coincide com a perspectiva do Evangelho, ou a sua avaliação é a mesma do senso comum? É a mesma da maioria das pessoas? Você precisa pensar sobre isso, que você pode ter alguns problemas nessa área. Natal nos fala disso. Este capítulo 2 de Mateus nos fala disso. Temos aqui dois mundos em paralelo. De um lado, o mundo de Herodes. Do outro, o mundo de Jesus. O mundo de Herodes é o mundo dos reis. É o mundo dos palácios.
é o mundo dos mais ricos, dos mais poderosos, é o mundo das grandes cidades. É onde encontramos o melhor deste mundo. As melhores comidas, as roupas mais caras, as pessoas mais famosas. O mundo de Jesus é o oposto. O mundo de Jesus é o mundo da manjedoura. O mundo da manjedoura dos animais. É o mundo da simplicidade. É o mundo dos que não têm para onde ir. É o mundo como Jesus e sua família, de imigrantes, de gente que foge da violência. É o mundo da pequena cidade de Belém, da vila de Nazaré. Ora, todo mundo vai para Jerusalém. Ninguém vai para Nazaré. Todo mundo quer estar no palácio. Quem não? Quem não quer participar das festas e banquetes de Herodes? Ninguém quer ficar na manjedoura, sentindo o cheiro das fezes dos animais, para adorar o Messias. Todos bajulam Herodes. Pouquíssimos querem dar atenção a Maria, a José e ao menino Jesus. Seu Natal é no palácio ou seu Natal é na manjedoura? Seu final do ano tem mais cara de palácio ou tem mais cara de manjedoura? Todo mundo olha para o que está rolando em Herodes, lá no palácio. Os olhos da cidade, os olhos da sociedade. O futuro do país passava por Jerusalém. Os acontecimentos e as decisões importantes estavam lá. As pessoas influentes que faziam a diferença na nação, estavam lá. Isso na perspectiva dos israelitas. Numa perspectiva maior ainda, o grande centro de poder era Roma, a capital do mundo. Herodes era rei por causa de Roma. O destino do mundo dependia do imperador romano. Veja, irmãos, 2000 anos se passaram e a realidade pouco mudou. A atenção de todos está em Brasília. O ano inteiro as manchetes dos jornais, dos telejornais, os portais de notícias estão focados no que está acontecendo em Brasília, ou em Washington, ou em Londres, ou em Berlim, nas grandes cidades, nos políticos mais influentes, nas empresas mais ricas, nos centros de poder, riqueza, influência. Os acontecimentos e decisões que importam estão lá. As pessoas que fazem diferença são aquelas. Todo mundo fala delas. Todo mundo quer saber o que elas pensam. O futuro do mundo parece depender delas. Isso é o que todo mundo vê. O Evangelho nos desafia a uma outra realidade, a uma outra interpretação. É o que vemos no Natal. É o padrão da manjedoura, que o apóstolo Paulo explica para a gente na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. Veja o que ele diz. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Pensem no que vocês eram quando foram chamados, diz o apóstolo Paulo. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento.
Mas Deus, continua o apóstolo, escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Escolheu as coisas insignificantes, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então, o grande lance é que Deus escolheu as coisas fracas, insignificantes e sem valor. Mas a gente, que é escolhido por Deus por esse padrão, no mundo, está atrás daquilo que o mundo considera significante, daquilo que o mundo considera de valor, daquilo que o mundo considera importante. Enquanto Herodes está no palácio, Deus estava agindo na manjedoura. Enquanto todos estão na capital, com muitos eventos, muitas ocupações, muitas coisas para fazer, Deus estava agindo em Belém. Enquanto ao redor de Herodes havia muita gente importante, em Belém, Deus estava agindo na vida de uma jovem humilde, chamada Maria. Enquanto em Roma o imperador se considerava a pessoa mais importante do mundo, em Belém, os anjos estavam louvando a Deus pela chegada daquele que é o mais importante. Então, no primeiro Natal, irmãos, Roma e Jerusalém estavam como os nossos shoppings nesse final de ano, agitadas. Nos dois lugares, muita gente atenta ao que estava acontecendo. Mas, em uma manjedoura de animais, na cidade pequena de Belém, havia pouca gente. Havia silêncio, na verdade. Havia reverência. Havia adoração. O mais importante estava lá. Então eu te pergunto, querido, reflete sobre uma coisa. Onde as coisas mais importantes do mundo estão acontecendo agora? Onde as coisas mais importantes do mundo estão acontecendo agora? Talvez você esteja olhando na direção errada. Podemos cair no equívoco de desprezar Belém e valorizar Jerusalém. Menosprezar Nazaré e se encantar com Roma. Esquecer a cruz e ser seduzido pelo palácio. Trocar a adoração a Jesus pela amizade com Herodes. O Salvador, porém, só estava na manjedoura, só estava em Belém. O agir de Deus só está no Evangelho, na cruz. O agir de Deus está na igreja, no corpo de Cristo, no povo dele, na comunhão, na adoração, nas orações, na pregação, no testemunho, na caridade, nas boas obras. Queridos, cada vez mais, pensando sobre isso, a gente vai perceber que a vida cristã é uma vida que deve seguir o padrão da manjedoura. Precisamos nos preocupar mais em sintonizar o nosso coração ao agir de Deus e se distrair menos com Herodes, se iludir menos com os poderes desse mundo. Sabe, é o exemplo
dos sábios, dos magos que vieram do Oriente, eles passam em Jerusalém e encontram Herodes, visitam o palácio, mas sabiam que o lugar deles não era ali. Seguem a direção de Deus, vão parar a manjedoura. Sabe, nesse momento, irmãos, da história, compreende isso? Nós somos a Belém, nós somos a manjedoura. O povo de Deus é a manjedoura, a igreja é a manjedoura, porque é o lugar onde Deus está agindo, é o lugar onde a salvação se manifesta, é o lugar em que a graça se manifesta, o amor de Deus se manifesta, a salvação do céu, porque a igreja é o corpo de Cristo e ele não tem outro corpo. Agora, aos olhos do mundo, a importância da igreja é a mesma da manjedoura, ou seja, nenhuma. Aos olhos do mundo somos gente irrelevante com cheiro de esterco. Isso é ser manjedoura. É ser, a partir de uma outra reflexão, né? É sermos a comunidade daqueles que têm os pés sujos. E aí vale a pena a gente repetir o texto de Paulo na primeira carta aos Coríntios. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes, as coisas insignificantes, desprezadas e que nada são. Ele escolheu a manjedoura, ele escolheu a cruz, ele escolheu a igreja, ele te escolheu, ele me escolheu. Nós somos a manjedoura. Não somos chamados a imitar Herodes. Herodes não é o nosso padrão. O palácio de Herodes não é o nosso ideal. Nosso referencial é outro. E não precisamos nos envergonhar de sermos manjedoura. Ao contrário, devemos nos orgulhar de sermos manjedoura do Senhor, assim como Maria louvou a Deus por ser escolhida mãe do Salvador. Vale a pena citar as palavras da mãe de Jesus, registrada no capítulo 1 de Lucas. Ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois veja o que ela diz: atentou para a humildade da tua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos, derrubou governantes, exaltou os humildes. Não há lugar para Herodes no reino de Deus, mas há lugar para Maria. Há lugar para gente com cheiro de manjedoura, gente que não tem medo de ser desprezado pelo mundo, para refletir a glória de Deus. Sabe, o padrão de Herodes, ele reflete exatamente a glória do mundo. O padrão da manjedoura reflete a glória de Deus. Herodes é símbolo da Babilônia, do sistema pecaminoso presente em nossa sociedade. A manjedoura é símbolo do reino de Deus que vem com o menino Jesus. O modelo de Herodes é o daqueles que fazem de tudo para satisfazer seu orgulho e vaidade. É o modelo dos que vivem em função dos seus interesses pessoais. A religião de Herodes é o seu prazer. Poder e dinheiro são necessários para satisfazer o prazer. O modelo da manjedoura é o modelo de Maria. Eis aqui a serva do Senhor,
que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. O modelo da manjedoura é o modelo de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. É o modelo ensinado pelo próprio Cristo, negar-se a si mesmo, tomar a cruz, seguir após ele. Eu te pergunto, a sua vida, a sua espiritualidade, ela está mais parecida ao modelo de Herodes ou ao modelo de Maria? Você está caminhando mais, olhando assim a sua vida de perto, seu padrão, sua maneira de viver, tem mais o padrão do palácio de Herodes ou o padrão da manjedoura? Tem gente que acha que o grande projeto da igreja é imitar o padrão de Herodes, ora, né? Se o mundo ama Herodes, se o mundo ama o palácio de Herodes, ora, vamos ser como eles. E assim o mundo vai amar a igreja. Então o projeto de igreja é sermos ricos, poderosos, socialmente influentes. Essa é a igreja do anticristo. Ela atrai muita gente. Veja, as pessoas brigam para servir na igreja de Herodes. A igreja de Herodes não tem problema de escala. É uma igreja descolada. Todos os holofotes estão nela. Todo mundo passa por ela. A igreja de Herodes é um templo de vaidades. Porque Herodes, assim como o diabo, fica muito feliz quando as pessoas competem umas com as outras para ver quem serve melhor. A religião de Herodes estimula a competitividade. Os mais espertos são premiados na igreja de Herodes. A manjedoura funciona diferente. O serviço da manjedoura é mais modesto. Para começar, você precisa colocar sua vaidade, seu orgulho de lado. Porque a única glória que importa é de Jesus. Não há muito conforto na manjedoura. A manjedoura tem pouca cadeira. Às vezes você vai servir sentado no chão, às vezes você vai ficar em pé. O cheiro da manjedoura você sabe, né? Não é muito bom. Certamente não tem ar-condicionado na manjedoura. Porque as pessoas estão ali por outra razão. Elas estão ali por outra motivação. Elas não estão em busca do luxo, do conforto, da tecnologia. Elas sabem que estão diante daquele que é mais importante. E o que importa é servi-lo. Eu queria que você pensasse sobre isso. Por que você está aqui? Você entende que está diante daquele que é o mais importante? Você entende que o que importa é servi-lo? Veja, a gente não vai à manjedoura por desejo natural. Não há um grande movimento, não há uma onda, poxa, vamos todo mundo para a manjedoura. Quem nos leva à manjedoura é o Senhor. Assim como o Senhor guiou aqueles sábios do Oriente até a manjedoura por meio da estrela, assim como Ele guiou os pastores do campo através dos anjos, estar na manjedoura é participar do milagre, irmão. Participar da manjedoura é experimentar o sobrenatural, porque nela algo único no universo está acontecendo. Você entende isso? Então você, que tipo de cristão você é? O cristão da igreja da manjedoura
ou cristão da igreja de Herodes? A quem você serve? Quem é o seu líder? O que está na manjedoura? Ou aquele que é o dono do palácio, Herodes? Veja, não há lugar na manjedoura para quem é fã de Herodes. Sua espiritualidade se adequa a qual estilo? A manjedoura te incomoda? Você consegue visualizar o poder de Deus na manjedoura? Veja, isso tem a ver com o olhar, falamos no início. O Evangelho nos dá lentes para interpretar a realidade, o Evangelho nos dá lentes para interpretar o significado da manjedoura e do palácio. O que nos lembra um outro texto, também de Paulo lá aos Coríntios, agora no capítulo 2. Ele vai dizer o seguinte: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus. E interpretamos verdades espirituais para os que são espirituais. Veja o que ele vai dizer. Quem não tem o Espírito não aceita pois eles são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espirituais. Então, se o seu coração não olha por meio do Espírito, a manjedoura vai parecer uma loucura, uma insanidade. É óbvio, todo mundo prefere o palácio. Por que não? Somente espiritualmente a gente vai para a manjedoura. Quem é espiritual discerne todas as coisas, porque temos a mente de Cristo. Então, verdades que se discernem espiritualmente, irmãos, coisas que quem não tem o Espírito Santo não aceita, parecem loucura. Sem o agir do Espírito, você não consegue compreender. Sem o agir do Espírito, olharemos para o mundo como todo mundo, olharemos para o Natal como todas as pessoas. Manjedoura é ruim, palácio de Herodes, legal. Sem discernimento espiritual, viveremos o Natal padrão Herodes, não o Natal padrão Maria. Viveremos o Natal que não precisa de Jesus, diferente do Natal dos sábios, dos pastores. Pior ainda, para além do Natal, sem o discernimento do Espírito, viveremos nesse mundo padrão de Herodes, iludidos, distraídos, enganados, seduzidos, cada vez mais sintonizados com o que está acontecendo em Brasília, e pouco sintonizado com o que está acontecendo entre nós, do que Deus tem feito na manjedoura, em Belém, em Nazaré. Passamos o ano inteiro discutindo quem é o nosso Herodes preferido. E cada um tem o seu Herodes de estimação. As pessoas brigam por eles. Ignoramos solenemente a manjedoura, porque estamos olhando para o mesmo lugar que o mundo. Não estamos olhando para a vida com lentes espirituais. Estamos vazios espiritualmente. Não discernimos nada espiritualmente. Para o mundo, os mais importantes sempre estarão nos palácios, os mais importantes sempre serão Herodes. No Evangelho, o mais importante está na manjedoura, na cruz, está entre nós que somos o corpo de Cristo, pedras vivas de um santuário vivo, no qual atua o Espírito Santo.
E a gente pode ainda esticar e fazer outras comparações, porque a partir do seu palácio Herodes traz morte. Na manjedoura Deus traz vida. O texto diz que quando Herodes ficou sabendo que os sábios foram embora sem passar em Jerusalém, ele ficou furioso, porque Herodes não gosta de ser contrariado. E ele faz o que geralmente os Herodes desse mundo fazem quando são contrariados: apelam à violência. Herodes mandou matar todos os meninos de Belém com menos de 2 anos. Se você acha isso absurdo, saiba que Herodes adorava mandar matar as pessoas. Mandou matar sua própria mãe, mandou matar sua própria esposa, mandou matar vários dos seus filhos. Então, no mundo de Herodes, a violência é sempre um recurso disponível. E ela é sempre justificável. Herodes faz festa, enquanto as mães de Belém choram a perda dos seus filhos. Herodes promove carnaval no palácio, enquanto crianças são assassinadas. Pessoas sofrem enquanto outras se divertem, comendo, bebendo, se prostituindo. Séculos se passaram, a realidade não mudou. O modelo de Herodes é o mesmo. O padrão da manjedoura é o padrão do perdão, da reconciliação, da bondade, da mansidão. É o padrão dos que choram com os que choram. E aí? O que também não mudou é que, apesar da crueldade do poder de Herodes, a violência dele não alcançou a manjedoura. A violência de Herodes não foi capaz de impedir o agir de Deus. A violência de Herodes não destruiu a esperança que veio do céu. A violência de Herodes não impediu o milagre de acontecer. A violência de Herodes não é suficiente para destruir a vida que está na manjedoura. Aleluia! Sabe, a gente continua, infelizmente, a conviver com a violência. A violência de Herodes está por aí. Morte, dor, sofrimento, injustiça. Notícias que chegam ao nosso coração e nos enchem de tristeza. Então você precisa, meu irmão, minha irmã, calibrar a sua visão, calibrar as lentes do seu coração, para olhar para a manjedoura. E aí, nesse mundo de morte, você vai enxergar que aquele que nasceu na manjedoura venceu a morte. Nesse mundo de violência, você vai enxergar aquele que sofreu a violência, mas venceu, porque ele ressuscitou. Nesse mundo em que Herodes parece estar no controle de tudo, a manjedoura nos ensina que Herodes algum é capaz de mudar os planos de Deus. Nesse mundo em que Herodes persegue, Deus protege a pequena comunidade da manjedoura. Porque o mais importante não é Herodes. O mais importante não estava no palácio. O mais importante estava na manjedoura. Nós somos o povo da manjedoura. Ser igreja é ser comunidade da manjedoura. O povo daquele que é mais importante. A pergunta é: estamos vivendo de acordo com esse padrão? Então, meu irmão, minha irmã, desafio para você é olhar mais para o que Deus está fazendo e menos para onde o mundo está olhando. Se preocupar mais com o agir de Deus do que com o agir de Herodes. Servir a Deus no padrão da manjedoura, não
do palácio. Vigiar para não ser seduzido pelo luxo do palácio e abandonar a manjedoura. Crer que, como comunidade da manjedoura, nós temos uma missão: promover a glória de Deus, proclamar ao mundo aquele que é mais importante, proclamar a vida que está disponível em Jesus. Ora, imagine se José e Maria pensassem assim: ora, poxa, Herodes é muito poderoso, não tem como fugir dele. Será que não era melhor a gente se entregar a Herodes? Imagine se os sábios do Oriente, ao invés de ouvir a voz de Deus, voltassem e contassem para Herodes onde estava Jesus. A fé deles, de que o mais importante chegou, deu a eles coragem para viver a missão. A fé de que o mais importante está entre nós, deveria nos dar coragem de viver a missão. Temos vida para levar ao mundo de morte. Temos graça para levar ao mundo de pecado. Temos paz para levar ao mundo de angústia. Temos reconciliação com Deus para levar aqueles que estão afastados, distantes. Somos a manjedoura. A vida está entre nós. E por fim, vale sempre destacar: as mães de Belém choraram. Às vezes, a violência de Herodes nos alcança. E essa dor é legítima. Essa dor é verdadeira. Mas há esperança. Por quê? Porque a vida da manjedoura é maior do que a sua dor. Aquele que nasceu na manjedoura, que venceu a cruz, é o Emanuel, que está conosco no vale da sombra da morte. É o que envia o Consolador, é aquele que um dia virá. E nesse dia, quando ele voltar, todos os Herodes serão julgados e destruídos, toda a violência acabará, não haverá mais morte, nem dor, nem pecado, e os que morreram por causa de Herodes serão ressuscitados. Então naquele dia, a glória da manjedoura resplandecerá sobre toda a criação, a alegria da manjedoura superará toda a tristeza causada por Herodes. Essa é a esperança da manjedoura. É a nossa esperança. É a esperança dos que discernem espiritualmente a vida. Então queria desafiar você a fechar os seus olhos, orar nesse momento e colocar a sua vida diante do Senhor. Eu queria desafiar você a, de forma muito honesta, muito sincera, dizer para o Senhor, reconhecer que talvez você esteja encarando a vida não com olhos espirituais. Seja honesto e reconheça que o padrão de Herodes, o padrão do palácio te seduz, te encanta. Reconheça diante do Senhor a dificuldade que é viver o padrão da manjedoura. Assuma diante de Deus, mas peça graça. Peça a graça do Espírito Santo. O Senhor em Cristo nos deu o Espírito dele, para que tenhamos outros olhos, outra visão, outra percepção da realidade, para que na manjedoura
nosso coração se alegre, a gente se encante, a gente se maravilhe, porque a gente está diante do milagre, diante do sobrenatural, diante daquele que é o mais importante, diante do Deus que veio ao nosso encontro. Precisamos nos emocionar com a manjedoura, precisamos nos alegrar com a manjedoura, precisamos servir ao Senhor no padrão da manjedoura. Que tipo de igreja nós temos sido? Que tipo de cristãos nós temos sido? Fale com o Senhor. O Senhor escolheu você para ser dele. O Senhor te amou em Cristo, porque a salvação vem às nossas vidas por causa do padrão da manjedoura. E agora nós somos desafiados a viver esse padrão. Deus amado e todo-poderoso, louvado seja o teu nome, porque Senhor, o Senhor enviou o seu Filho para a nossa salvação. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos dá a sua palavra, Senhor, que nos mostra, Senhor, nos revela um padrão de vida, um padrão de relacionamento, um padrão, Senhor, para que nós vivamos a vida do Senhor. Mas é difícil, Senhor. Precisamos ser honestos e sinceros. Boa parte do tempo, Senhor, nós olhamos para a vida como todas as pessoas olham. Tomamos decisões, fazemos avaliações, sem levar em conta, Senhor, a Tua palavra. Não temos discernido espiritualmente a realidade, Senhor. Verdade, Senhor, é que o nosso coração tem andado, Senhor, muito encantado, Senhor, com o palácio de Herodes. Verdade, Senhor, é que tudo aquilo, Senhor, que Herodes oferece, acaba nos seduzindo no nosso íntimo, Senhor. E nós queremos admitir isso diante do Senhor e pedir perdão, e pedir renovação espiritual, que o Senhor nos lave, nos purifique, para que tenhamos uma vida diferente, Senhor, uma nova vida, que os nossos olhos, ó Pai, a nossa mente, o nosso pensar, seja moldado, Senhor, pelo agir do Teu Espírito, que possamos discernir espiritualmente, ó Pai, a realidade, que possamos olhar para onde o Senhor, ó Pai, nos direciona, olhar para o Teu agir, olhar para o Teu poder, que possamos, ó Pai, nos alegrar e nos orgulhar do privilégio que é ser manjedoura do Senhor nesse mundo, porque estamos diante daquele que é o mais importante. Resplandece a Tua glória sobre as nossas vidas, ó Pai, e que possamos servir ao Senhor com simplicidade, com alegria, com compromisso, com santidade. Que possamos viver, Senhor, no modelo da manjedoura para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que a Tua igreja nesse lugar seja manjedoura de vida, Senhor. A vida do céu, para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos levar essa vida para aqueles que ao nosso redor, ó Pai, estão mortos. Em nome de Jesus, ó Pai, que a glória do Senhor, a glória que resplandeceu no primeiro Natal, a glória, Senhor, que está ao Teu lado, vivo, Senhor, porque é o Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou, que essa glória, a glória do Teu Filho, a glória do Salvador, resplandeça, Senhor, sobre nossas vidas, ó Deus. E que nós, como Tua igreja, possamos resplandecer essa glória nesse mundo. Em nome do Teu Filho Jesus oramos. Amém.